Olá, meus irmãos, graça e paz. Vamos trazer nesta tarde um relato para que a gente possa, durante a semana, estar orando, tanto pela igreja perseguida como por uma das nossas congregações, compromisso que temos assumido de a cada semana estarmos colocando diante do Senhor esses dois propósitos. A igreja que nós vamos estar orando hoje é pela igreja que fica num país da Ásia Central chamada Tajiquistão. Alguns também chamam de Tadjiquistão, né? Mas aqui no site de Portas Abertas está com o nome de Tajiquistão. Tajiquistão é uma nação ali na Ásia Central e é a menor nação da Ásia Central em termos de espaço geográfico, né? Ela faz fronteira com o Quirguistão, com a China, com o Afeganistão e com o Uzbequistão, né? Então ela fica naquela região ali e durante um tempo, inclusive, ela fez parte, né, da União das Repúblicas Soviéticas Socialistas, né? Em 1991, o Tajiquistão conseguiu a sua independência, né, com a queda do regime comunista. Então, o Tajiquistão foi uma das nações que alcançou a sua independência. A população do Tajiquistão é uma população de quase 10 milhões de habitantes, né? Ela tem 9 milhões e 300 mil habitantes e ela tem mais ou menos 70 mil cristãos, né? Que equivale mais ou menos de 1% da população. Mas a gente vai ver que esse número de cristãos, ele é de cristãos nominais, né, da Igreja Ortodoxa Russa, que não tem nenhum envolvimento com o evangelismo, por isso, inclusive, não sofre nem perseguição por parte do governo, né? Alguns dados estatísticos, rapidamente: 97,7% da população é considerada muçulmana. No entanto, esses dados eles não são muito condizentes com a realidade de fato do país. Por quê? Por causa dos 70 anos que essa nação, esse povo viveu debaixo do regime comunista ateu daquela época, não é? Hoje a nação tem muitos ateus também. Então, não somente muçulmanos, mas o segundo grupo maior que tem lá é exatamente de pessoas sem religião. Vale salientar que o governo é um governo também secularista, né? Tem até uma frase dele aqui no próprio site que eu estive olhando aqui, né? E que fala exatamente que o propósito do presidente é tornar não só o país laico, mas um país também sem religião, de fato, não é? Ou seja, a proposta deles, né, é que o país se torne um povo, uma nação secularista, não é? Então, o cristianismo lá, ele de fato sofre por os dois sentidos, né? Ele sofre pelo governo, que é um governo que hoje quer, de fato, que o país não seja somente laico, mas seja também um país sem religião, não é? E você tem uma maioria muçulmana lá que confronta com o governo também ali naquela região. Então você tem problemas tanto do governo como problemas com os muçulmanos. Então isso gera uma questão séria ali, não é? Então, mas a gente não pode avançar muito por causa do tempo do próprio vídeo, mas o fato é que o cristianismo ele sofre, então, dessa forma. Você tem aproximadamente ali 3 mil cristãos não tradicionais, veja só. Então, é um grupo muito reduzido, né? Quando alguém se converte do islamismo ao cristianismo, ele vai sofrer perseguição por parte dos próprios parentes, como a gente já sabe, né? E também vai sofrer perseguição por parte do governo, que não apoia nenhum tipo de manifestação religiosa, nem muçulmana, né? Então, de fato, o governo lá é um governo que restringe, inclusive novas leis foram colocadas agora para restringir qualquer tipo de liberdade religiosa. Então, há a possibilidade de se exercer
crença religiosa lá, mas sempre debaixo de forte opressão do governo, no sentido de reprimir qualquer ação que não tenha o seu controle, né? A sua supervisão. Então isso gera também sérios problemas para os cristãos ali naquela nação. Então, quais são os pedidos de oração? Nós devemos orar para que os cristãos perseguidos tenham sabedoria para lidarem com a crescente pressão e permanecerem firmes na fé ali. Devemos clamar também para que a pressão diminua e que o país seja mais aberto ao cristianismo, dando aos nossos irmãos a liberdade de expressar fé em Jesus. E terceiro, interceda pelas igrejas domésticas existentes no país, para que sejam guardadas pelo Senhor e tenham a direção do alto quanto às atividades que devem desenvolver. Então é preciso muita sabedoria para saber lidar, para saber viver o cristianismo dentro da nação do Tajiquistão. Então, a perseguição tem alguns casos, alguns episódios de violência extrema e até de prisão. Não são muitos, mas tem alguns casos sim e que devem ser alvo da nossa oração. Devemos orar também pela congregação de Jericó, missionário Israel, missionária Cíntia e agora Isabel, né? Essa família completa, com Ana Jesus, a mãe de Cíntia também, que se encontra ali, esta família ali reunida, e pela igreja ali em Jericó, agradecer a Deus pelos avanços que já tiveram, né, naquela igreja, retornar às atividades também, e os trabalhos estão sendo feitos, que Deus continue abençoando grandemente esta igreja. Então, durante essa semana, esteja colocando esta nação, a igreja que se encontra no Tajiquistão e a igreja que se encontra na congregação na cidade de Jericó. Vamos orar rapidamente. Pai, nós queremos te agradecer pelos nossos irmãos que estão ali no Tajiquistão, um número pequeno ainda, Senhor, mas nós queremos te pedir que este número possa se multiplicar ali, Senhor, e uma igreja forte, pujante, ó Deus, possa crescer, ó Deus, naquela nação. Que o Senhor trabalhe no coração dos governantes e que o Senhor use poderosamente este pequeno rebanho do Senhor ali, de maneira que este pequeno rebanho, cheio da ousadia e do poder do teu Santo Espírito, sejam instrumentos em tuas mãos para que a tua igreja cresça naquela nação. Senhor, nós também te pedimos sabedoria, ó Deus, para que eles saibam conviver no seu trabalho, na sua família, aonde quer que eles estejam, de maneira que o testemunho de Cristo Jesus seja apresentado de forma sábia para todos os que fazem parte daquela nação. Senhor, nós também te pedimos pela congregação de Jericó, te agradecemos pela vida desta família, te agradecemos pela vida do missionário Israel, Cíntia, Isabel, Ana Jesus, e te agradecemos pela tua igreja que está debaixo do pastoreio deste casal. Que a tua bênção esteja sobre a vida deles, que o Senhor faça com que a tua igreja ali em Jericó, ela cresça, ela se consolide e seja também um instrumento poderoso em tuas mãos para que toda aquela região possa ser alcançado com o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Esteja orando então durante esta semana por estes dois motivos.